Paz e graças, abençoados de Jesus. Mais um dia, né, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Deus está no controle da situação de cada um de nós, né, meus irmãos? É só a gente confiar neste Deus. Amém? Estou com a Bíblia aberta aqui no livro de João, capítulo 9, onde o Senhor vai dizendo assim: Passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem pecou seu pai, nem foi assim, para que não nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele a obra de Deus. Convém que eu faça as obras naquele que me enviou. Quando é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra com a saliva, fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado foi. Pois lavou-se e voltou vendo. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso, meus irmãos. Esse Jesus é lindo. O poder dele é muito grande na vida daqueles que crê, né? Tem enfermidade no servo de Deus, que é por permissão de Deus, né? Tem enfermidade na vida do servo, que Deus permite ali, né? Porque através daquela cura ali, o nome de Jesus vai ser glorificado, né? Vai ter testemunho, para que o nome de Deus venha a ser glorificado, né? Através de algumas enfermidades que Deus permite ficar, né, na pessoa, para que quando ele venha curar, o nome dele seja glorificado. Aqui esse cego, né, nasceu, esses homens nasceu cego, né, de nascença. E os discípulos perguntou qual era o pecado daquele cego, se era por causa dos pais ou se era por quem pecou, se foi os pais dele ou ele. E Jesus respondeu, né, que não foi pecado dos pais nem dele. Ali foi para que a obra de Deus fosse cumprida na vida daquele cego, né? Para que Jesus chegasse e fizesse a obra na vida daquele cego e o nome de Deus fosse glorificado. A gente não entende os mistérios de Deus, né? Mas Deus é mistério. E Ele age muitas vezes em situações das nossas vidas, em mistério que a gente às vezes não entende o trabalhar de Deus. Mas quando a gente crê, a gente ora, né? E espera no Senhor. E aqui para uma pessoa que tinha nascido cego, né? Às vezes tem cego, tem mudo, né? Já nasce com aquela enfermidade, aquela doença. E as pessoas, elas acham que aquilo ali não vai ter cura nunca, porque já nasceu assim. Muitas vezes as pessoas dizem: é cego, é mudo, é de nascença. Ali não tem mais jeito não, nasceu assim. Se for da vontade de Deus ele operar, tem jeito sim. Se for para o nome de Deus ser glorificado através daquela visão ali, Deus faz sim, Deus cura sim. Tudo é para glorificar o nome de Deus. A glória é para Ele, a glória é dele. E não tem ninguém que possa impedir o trabalhar de Deus. Se Deus quiser curar, Ele cura. O cego, o mudo, o coxo, Ele cura quem Ele quiser. O poder está na mão dele, o poder é dele. Ninguém pode contestar o trabalhar de Deus na vida do outro. E aqui Jesus, ele simplesmente, né, ele cuspiu no chão, fez o lodo e colocou as mãos dele
aquela terra nos olhos do cego, né? E o cego passou a ver. E Jesus disse: vai e lava seus olhos. E ele foi curado. Aí, meu irmão, a gente lendo, né, as falas de Jesus, como Jesus opera um milagre, como Jesus cura, como é que a gente não vai colocar em prática, orando em cima daquilo que a gente quer com Deus? Porque tudo, para a gente conseguir algo com Deus, tudo requer sacrifício. Olhe, eu sempre falo que para a gente obter milagres, cura, libertação de Deus, as coisas de Deus não vêm para nós, servo de mão beijada. Não vem. Olhe, meu irmão, se até para Jesus, se até Jesus, que é o Filho de Deus, que tem poder para operar, para curar, Jesus, não observe bem, Jesus, o Filho de Deus, cheio de poder, de autoridade, ele, se ele quisesse, ele poderia colocar as mãos, só as mãos dele, nos olhos do cego e falava: você está vendo, você está curado. Porque ali era Jesus, Filho de Deus. Estava com poder nas mãos, tinha autoridade do Pai para realizar qualquer milagre, para fazer qualquer cura ali. Mas ele usou, meu irmão, minha irmã, de estratégia. Olha os ensinamentos de Jesus para que a gente possa buscar o nosso milagre através da nossa fé com ele. Ó, como a fé, a gente quando tem fé, as coisas acontecem nas nossas vidas, os milagres de Deus acontecem nas nossas vidas, é só a gente ter fé. Jesus, ele chegou, pegou o lodo, a lama ali do chão, molhou com a saliva e colocou nos olhos do cego. E o cego passou a ver. Será que tu usa a tua fé para curar alguém? Tu usa a tua fé para libertar alguém? Porque, meu irmão, o poder é de Deus, mas ele nos dá a sabedoria, as instruções, as direções, como a gente obter o nosso milagre. A gente, além da gente orar ao Senhor naquilo que a gente quer, a gente também, Deus também dá sabedoria para a gente usar a fé. Sabe, Jesus aqui, ele molhou a terra, a lama, com a saliva, fez uma lamazinha e botou nos olhos do cego. E o cego foi curado. Ele tinha poder para simplesmente só colocar as mãos ou dar uma ordem ali e o cego voltar a ver. Mas ele se abaixou, fez a lama e colocou nos olhos do cego, o cego enxergou. Com as instruções, com as direções, com a sabedoria que Deus te dá, com a autoridade e o poder dele que você tem, como é que você tem usado a tua fé? Olha, minha irmã, Deus, através da palavra, ele está nos mostrando, nos ensinando como a gente pode usar a nossa fé em nosso benefício. Você aí que tem uma enfermidade, você pode, além de você orar, você pode usar a tua autoridade, a tua fé em benefício da tua cura. Aí você me pergunta, mas como se eu já oro? O que é que eu tenho que fazer mais? Olha, minha irmã, se você pegar com a fé que você tem, se na tua casa
tem uma pessoa perturbada, atribulada, que te inferniza todo dia, querendo tirar a tua paz, querendo te tirar da presença de Deus, porque você já observou que sempre quando tem um servo do Senhor em uma casa, que o resto tudo é ímpio, que não serve a Deus, o inimigo usa aqueles de dentro de casa para querer nos tirar da presença de Deus, da posição que Deus nos colocou, é nos afrontando, é nos perturbando, é nos acusando, é o tempo todo o inimigo usando para se levantar contra nós. Use a tua fé. Se você está passando por alguma situação dentro da tua casa, se tem algum enfermo, se tem alguém que precisa de uma libertação, se você está enferma, enfermo, use a tua fé em pró da tua cura, do teu milagre. Porque para uma ação, uma reação. Se você reage, Deus age na tua vida. Então tudo precisa vir da nossa reação. Se a gente reage, meu irmão, em cima daquilo que a gente está passando, Deus opera. Porque é a nossa fé que faz com que Deus opere em nós aquilo que a gente está buscando da parte dele. Você pode chegar, pegar uma garrafa de água, isso é tua fé, é tu botar tua fé em ação e crer que Jesus vai operar ali, ó, através daquela garrafa de água. Você pega aquela garrafa de água, desce 3 madrugadas orando, apresentando ela a Deus, consagrando ela ao Senhor, apresentando, declarando ali a libertação do teu irmão, da tua irmã, da tua filha, do teu filho, do teu marido, da tua esposa, declarando ali o que tu quer que Deus faz na vida dele ou dela. Apresente a Deus ali 3 madrugadas com aquela garrafa de água. Se tu tem um óleozinho ungido que tu consagrou ao Senhor, a tua fé, você coloca umas gotinhas do óleo ungido dentro da água, apresenta aquela água a Deus e bote aquela água na geladeira. Mas não abra tua boca para ninguém, para falar o que tu fez. Só quem viu ali que tu fez é você e Deus. Só Deus ali. Você e Deus. Não precisa você comentar com ninguém, falar com ninguém o que você está fazendo com Deus. Não precisa falar o que é que você quer para ninguém, que você pediu a Deus. É você e Deus. É tua fé em ação. Coloca aquela garrafa na geladeira. E todos os dias você pega um copo de água e dá à pessoa. Ela não precisa saber de nada. Você já declarou ali o que tu quer que Deus opere através daquela água na vida daquela pessoa. Você pega todo dia, dá um copo de água a ela, determinando ali a cura dela, a libertação dela. Ela não vai nem saber. Porque muitas vezes quando tu chega para falar para a própria pessoa que tu fez aquela água consagrou, ela não vai querer beber, ela vai jogar fora, ela não vai acreditar. O inimigo vai impedir que ela beba, que ela vai ser liberta. O inimigo não vai querer que ela seja liberta para poder ele ficar ali fazendo dele escravo. Então qualquer ato de fé que tu fizer perante a Deus, você e Deus, é uma água consagrada, é um óleo ungido ao Senhor na comida que você for dar à pessoa que tu quer, a libertação, a cura, a mudança. Pode deixar que Deus ali vai operar, porque o trabalhar é dele, o poder é dele, a glória é dele, a honra é dele. Mas ele quer que você bote a tua fé em ação. Quando ele vê que tu tá crendo, tá fazendo com fé, ele vai começar a operar. Você pode consagrar um sal ao Senhor, apresentar aquele sal ali, determinando aquilo que tu quer na vida de alguém. Pode usar o sal na comida. Ele não vai saber, ela não vai saber.
Você já declarou ali diante de Deus o que tu quer que Deus faça. Deus já viu ali a tua vontade, o teu querer ali. Deus viu que você está se esforçando em busca dele por um milagre. Você pode chegar, pegar a roupa daquele familiar seu, se ele tem um vício, se ele é perturbado, você pode consagrar ao Senhor, chegar a apresentar aquela roupa ali sem que ele veja, apresentar a Deus, orar em cima daquela roupa, declarar que todo diabo caia por terra, todo vício caia por terra. Tudo isso é direção, meu irmão, minha irmã, da parte de Deus, porque tudo é fé. Deus opera em uma água, Deus opera através de um sal, Deus opera através de um óleo que você consagra, Deus opera. É tudo a tua fé. Se colocar a tua fé em ação, o teu familiar é perturbado, fica te atribulando todo dia. Quando ele sair, vai lá no quarto dele, faz uma oração repreendendo aqueles diabos ali. Pega uma roupa dela, consagra ao Senhor. No dia que ela for usar, ela vai ver o que Deus está fazendo ali. É fé, minha irmã, é crer naquilo que você não vê, mas que Jesus vai operar sim. Então, as falas de Jesus, ele nos ensina o tempo todo, através da palavra, a como a gente recebeu o nosso milagre. É fé, é crer. Minha irmã, quando Jesus diz para mim e para você, se você crer somente, se quando Jesus fala, se você crer, você será curado, ele também nos ensina, ele também nos dá a direção, o que fazer, porque todas as vezes que a gente lê o livro, né, os livros que Jesus está falando, que é a fala de Jesus, Jesus sempre está nos dando estratégia, como combater o mal, repreender o mal. Por que a gente não bota em prática, não usa as coisas que Deus nos ensina através da palavra com a nossa fé? Olhem, meus irmãos, Jesus, que foi Jesus, ele foi para o monte orar. Ele poderia não orar, porque ele era o Todo-Poderoso, ele é o Todo-Poderoso, mas ele foi. Ele jejuou, ele orou no propósito do Pai dele, o propósito que o Pai dele queria com ele. Jesus orou, Jesus jejuou 40 dias, 40 noites. Ele orou, ele jejuou. Por quê? Eu e você que somos servos dele, somos filhos dele, por que a gente não pode praticar as mesmas coisas? Porque a gente também não pode orar, não pode jejuar em prol daquilo que a gente quer que Deus faça? Deus é pai de Jesus, ele poderia dar tudo a Jesus de mão beijada, é meu filho unigênito, é o único, minha irmã. E ainda assim Jesus foi para o monte orar, ele foi orar, ele jejuou, para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Porque a gente que é filho, é servo, para a gente obter o nosso milagre, a gente não faz a mesma coisa. Quando Jesus vê que tu está descendo o teu joelho, quando Jesus vê tu usando a tua fé em um copo de água, em um óleo ungido, consagrando a roupa de um parente, botando um óleo numa comida, apresentando aquele sal perante a comida de um familiar, dando ele para comer. Jesus, ele está vendo o teu esforço, ele está vendo o teu sacrifício, ele está vendo a tua fé em ação. E ele vai começar a te recompensar pela tua fé nele. Isso é fé. Eu falo essa direção para vocês porque eu vivi, eu passei por essas experiências, meus irmãos. Eu não fui buscar a libertação da minha casa dentro de igreja, não. Através de pastor, não. Através do homem, não. Foi eu e Deus, eu guerreando sozinha, pedindo força a Deus, botando a minha fé em ação.
E Deus trabalhou, Deus via cada sacrifício meu ali, ó. Sabe o que eu fazia? Eu orava escondido do meu marido, eu colocava as mãos na cabeça dele enquanto ele deitava no sofá, eu botava a minha mão apresentando a vida dele a Deus ali, pedindo a Deus para operar na vida dele, porque ele não cria em Deus, ele era uma pessoa atribulada, perturbada, e eu ali, sem conhecer a palavra de Deus, eu usei a minha fé que eu tenho em Deus. Assistia televisão, eu vi um pregador falando da água, eu corria lá, pegava um copo de água, apresentava a Deus, falava a Deus o que eu queria que ele fizesse na vida do meu marido. Eu chegava no travesseiro, quando ele saía, eu ia no meu quarto rapidinho, pegava o travesseiro dele, orava, colocava óleo ungido, colocava, virava do outro lado para ele não ver a mancha, e ele dormia naquele travesseiro, e eu ali, eu crendo no poder de Deus, que Deus ia operar, ia libertar ele. Isso é fé, minha irmã, é você botar em prática. Então, a partir de hoje, não fique só na oração, não fique só no joelho, parta também para outras coisas, vá botar tua fé em ação. Chega e pega um sal, consagra ao Senhor, pega um óleo, azeite, consagra ao Senhor, fique com tuas coisas guardadinhas, só tu e Deus, apresente ali diante de Deus, faça, vá lá, reaja, minha irmã, bota a tua fé em ação, bota em prática as coisas que Jesus nos ensina através da palavra, porque isso é fé, minha irmã. Quando a gente bota a fé em ação, Deus opera, Deus faz, Deus vê o nosso sacrifício, a nossa dedicação, a nossa perseverança, a nossa persistência naquilo que a gente quer da parte dele. E ele opera sim, ele faz sim, porque eu sou prova viva do poder de Deus, de operar de Deus na minha vida, na minha casa. Hoje, glórias a Deus. Hoje eu agradeço a Deus, porque se não fosse o poder de Deus, primeiramente, eu ter colocado a minha fé em ação, e eu não precisei ficar falando para ninguém que eu ia consagrar, que eu ia fazer, fazia sozinha, quietinha. E eu pegava e eu dava água a ele para beber, eu consagrava aquela água, botava na garrafa, botava dentro da geladeira e dava a ele para beber. Eu nunca fui em busca de bênção dentro de igreja, eu nunca fui para a igreja buscar bênção, porque a bênção é Deus que nos dá em qualquer lugar, é no nosso quarto, é na nossa cozinha, é em qualquer lugar que a gente tiver na presença de Deus, buscando a Ele opera. Muitas vezes você sai da tua casa e vou para a igreja buscar minha benção. A tua benção está aqui mesmo, dentro da tua casa. A benção é Deus que te dá. É através da tua fé que Deus opera em você. Muitas vezes você está na igreja, pastor, hoje eu fui curada aqui dentro. Depois da oração eu fui curada. Por que você não orou em casa também? Por que você não clamou a Deus em casa também? O mesmo Deus que está lá na igreja está na tua casa. O mesmo Deus que te ouve dentro da igreja, te ouve dentro de casa. Não fique esperando do homem, a autoridade do homem, achando que só porque o homem é um pregador, é um pastor, que ele tem mais autoridade que você, não. Não fique achando que você só é curada porque o pastor lançou a palavra, profetizou, porque ele é um pastor. Porque a autoridade Deus nos deu a todos nós. A partir do momento que a gente coloca em prática, a gente tem a autoridade de Deus. Quando a gente usa a autoridade de Deus, ele opera. Não precisa você buscar do homem para você ser curada. Eu fico assim, eu fico boba, eu fico triste quando eu vejo alguém dentro de uma igreja dizer: pastor, através da tua pregação agora eu fui curada. Glória a Deus que foi curada porque foi a fé, mas precisou ouvir do homem lá em cima, do pregador, porque está em cima do púlpito, engravatado, acha que a palavra dele é maior do que a sua, que é serva também. Você tem autoridade para repreender o mal na tua vida. Não fique dependendo de homem para você ser curada. Não fique dependendo de homem para poder você ter uma libertação. A partir do momento que tu botar a tua fé em ação, botar em prática o que o Senhor fala através da palavra, tu vai ser curada, tua família vai ser liberta.
Tem guerras, minha irmã, meu irmão, que é entre a gente e Deus. Ninguém faz parte. Tem luta que é só a gente e Deus que vai guerrear ali. Tem situações que é só nós e Deus. Ninguém pode curar por nós, ninguém pode perdoar os nossos pecados, ninguém pode libertar por nós, a não ser Deus. Só Deus que pode. Tem situações na tua vida que é você e Deus. Ninguém vai, você não vai usar a fé de ninguém para você ser curada. Você não vai usar a palavra de alguém para você ser liberta. Tem situações que é você e Deus. Deus quer ver a tua fé. Tem situações que Deus quer ver você botar a tua fé em ação, praticar aquilo que Ele fala através da palavra. Tem coisas que não é o homem que vai falar para você, liberar para você, profetizar para você. Tem coisas que vai ser você. Deus não vai perdoar os teus... Ninguém vai perdoar os teus pecados. Pedir a Deus que perdoe os teus pecados por você. É você que tem que ir para Deus, se perdoar, pedir perdão, para que Ele te perdoa. Tem pecado seu que não é eu que vou te perdoar. Tem cura que não é eu que vou liberar para você a tua cura. É você e Deus que vai... É você e Deus que vai... É você que vai declarar a Deus e Deus vai operar na tua vida. Então dependa de Deus, é você e Deus. Tem guerra que é você e Deus. Então guerreia aí que você é uma guerreira do Senhor. Você é uma mulher de Deus. Você é uma varoa, você conhece a palavra. Bote tua fé em ação. Saia do comodismo. Às vezes a tua casa está de cabeça para baixo, a tua casa está bagunçada por falta de sabedoria, por falta de entendimento da palavra, por falta de buscar a palavra de Deus e botar em prática aquilo que o Senhor está te ensinando. Então saia do comodismo hoje. Você que tem um familiar que está precisando de uma libertação, coloque em prática. Use tua fé, bote tua fé em ação. A guerra é tua e de Deus. E quando tu guerreia, quando tu peleja, quando tu bota tua fé em ação, Deus vai estar trabalhando por você. Deus vai estar guerreando por você. Deus ele vai estar lutando as tuas lutas. Mas Deus quer ver você em ação. Amém, glória a Deus. Até Jesus, Filho de Deus, orou e jejuou. Até Jesus, ele vigiava e orava. Temos que vigiar e orar o tempo todo, orar sem cessar. A palavra de Deus nos ensina: orais e vigiais, vigiais e orais, orais sem cessar. Oração nunca é demais não, minha irmã. Oração nunca é demais não. Quanto mais tu ora, mais Deus trabalha na tua vida. Quanto mais tu ora, mais Deus opera na tua vida. Quanto mais tu ora, mais tu está perto do teu milagre. Quanto mais tu busca, mais o Senhor está te ajudando. Então saia do comodismo hoje. Vai buscar pelo teu familiar. Vai buscar pela tua cura. Vai buscar pela tua casa. Através dessa busca, dessa fé que eu tinha e tenho em Deus, Deus operou dentro da minha casa. Deus via quantas vezes eu precisava dele e descia meu joelho nos pés da minha cama, sem conhecer a palavra. Nunca tinha pego em uma Bíblia, nunca tinha lido as falas de Jesus. Isso é fé, minha irmã. É crer naquilo que eu não via, mas eu tinha certeza que ele estava me ouvindo, me observando, e eu tinha certeza que ali ele ia operar. E ele operou, como ele opera até hoje. Porque tudo que eu faço perante a Deus é com fé. Com fé. Minha irmã, nem que eu tenha dentro da minha casa só farinha e água, eu continuo tendo fé em Deus. A casa pode estar, os levantes podem estar grandes, mas aí é que eu tenho fé em Deus, aí é que eu creio que Ele é Deus. Nem que eu tenha água e farinha na minha casa, eu vou continuar crendo nesse poder. A minha fé vai continuar firme ali em Jesus. Se eu olhar para a minha panela e se eu tiver farinha e azeite, eu vou ter certeza, eu vou ter fé que aquele azeite ali vai transbordar, que aquela farinha ali não vai faltar. Oh, glórias! Isso é fé. Isso é fé em Deus. Não perca a tua fé naquilo que tu quer da parte de Deus. Continue buscando pelo teu milagre, continue orando, continue praticando
a tua fé, botando a tua fé em ação, porque o Senhor vai te dar a tua vitória, Ele vai te dar o teu milagre. Continue perseverando no Senhor. Jesus poderia muito bem realizar tudo ali, sem precisar fazer demonstrações. Jesus fazia, minha irmã. Jesus fazia demonstrações. Ele dava a direção ali. Tu acha que para esse cego aqui, Jesus precisava fazer lama com a saliva e botar nos olhos do cego? Não, se Jesus não quisesse, ele não fazia. Ele não fazia porque ele é Jesus, ele é Filho de Deus, o Todo-Poderoso, ele pode todas as coisas. Quando a gente tem Jesus nas nossas vidas, quando a gente serve este Deus grande, esse Deus que pode todas as coisas, a gente pode todas as coisas no Senhor. Oh, glórias, aleluias. Oh, Deus maravilhoso. Esse Deus é grande, meus irmãos. Creia nesse poder. Quando Jesus faz aquele lodo ali, aquela lama, cospe na saliva, é para mostrar para mim e para você que Ele está nos dando direção no que fazer. E muitas vezes a gente se acomoda, muitas vezes a gente deixa a situação chegar ao extremo e depois a gente está aí não aguentando, o fardo fica pesado, a peleja fica grande, porque a gente, como servo de Deus, conhece a palavra e não bota em prática e não usa a nossa fé. Depois vai para a igreja atrás de milagre do homem, da parte do homem, e não ganha nada, porque Deus ali muitas vezes não está, muitas vezes não opera naquela vida. Você não sabe a vida daquele servo que está ali, você não sabe se ele tem uma vida com Deus, e você vai com toda a confiança naquele servo, naquele pregador, em busca de algo com Deus, sabendo que tu tem livre acesso a Jesus, o Senhor. Somos livres, temos acesso a Deus, a Cristo. Qualquer hora que a gente for aos pés do Senhor, Ele está lá para nos socorrer. Qualquer hora que a gente gritar por esse socorro, o Senhor nos ouve. Ele diz na palavra dEle para mim e para você, que as mãos dEle não estão encolhidas, que não possa nos ajudar. Os ouvidos não estão agravados, que não possa nos ouvir. Se firma nesta palavra. Quando você estiver no desespero, estiver na aflição, estiver na luta, estiver na peleja, clame a Ele desta forma: Senhor, Tu me promete na Tua palavra, Tu fala para mim, Pai, que as Tuas mãos não estão encolhidas, que não possa me ajudar. Me ajuda agora, me acode agora, me socorre agora, Pai. Me levanta agora. Os teus ouvidos não estão fechados, que não possa me ouvir. Me ouve, Senhor. Ouve minha oração, meu clamor. Jesus, Ele quer ouvir de você, minha irmã. Não se canse de clamar a este Deus. Não se canse de falar com Deus. Não se canse de orar pelo teu milagre. Não se canse de descer as madrugadas, não se canse de jejuar, porque Jesus fez tudo isso. Jesus orou, Jesus jejuou, Jesus vigiou, então serve para mim e para você. Glórias a Deus. Mais uma palavra da parte de Deus para a vida de vocês, que esta palavra nesta noite venha falar o teu coração tremendamente, que o Senhor está te ensinando a buscar Ele. Ele está te dando as direções para você fazer. Glória a Deus, o operar é dEle, a glória é dEle, a honra é dEle. Tudo é para Ele. Mas Ele quer ver da tua parte, da tua fé. Amém, meus irmãos. Jesus abençoe.